No ano de 2357, a nave estelar Aquila se prepara para uma missão pioneira, explorar a galáxia de Andrômeda. Equipada com a tecnologia avançada de dobra espacial, a Aquila é uma maravilha da engenharia. A data de partida, 12 de julho de 2357, é marcada meticulosamente nos registros históricos. Enquanto a tripulação diversificada se prepara, uma mistura de emoção e determinação permeia o ar. Eles embarcarão em uma jornada para territórios desconhecidos, guiados pela esperança, pela descoberta e pelo espírito inovável da exploração humana. Esse é o marco da história espacial, definido não apenas por datas e aparelhos, mas pela coragem da humanidade. Quer então entender como você pode ser específico dentro dos gatilhos e assim criar histórias muito mais legais? Então sim, bora! Alô, Olibes, tudo bem? Aqui é Fel Campos e hoje nós iremos falar sobre o gatilho da especificidade. Coisa que é importante sobre especificamente esse gatilho, onde vai ter muita piada dessa palavra durante todo o episódio, é que esse gatilho ele serve especificamente para atuar em cima de algo específico. De uma maneira tirando a brincadeira, o gatilho da especificidade tem como objetivo gerar um sentimento ou uma percepção específica em alguma coisa. Normalmente ele é utilizado como meio que um reforço para outros gatilhos. Por exemplo, gostaria de fazer um gatilho da curiosidade, você pode usar especificidade para gerar isso. Eu quero gerar um gatilho da ambientação, você pode usar especificidade para isso. Eu quero gerar uma estranheza, você pode usar especificidade para isso. Então, eu vou trazer para vocês hoje 5 dicas interessantes onde você pode utilizar o gatilho da especificidade para gerar uma ambientação e alguns recursos mais interessantes para a sua história, beleza? Então, bora lá conversar um pouco mais sobre como utilizar o gatilho da especificidade com um objetivo específico. O primeiro gatilho da especificidade com a estranheza. Uma coisa que quando eu falei lá no outro episódio de Gatilho da Estranheza, eu disse um pouco sobre a estranheza e especificidade. De uma forma geral, essa parte ela é meio que um espelho da outra. De uma forma geral, funciona como? A especificidade ela serve para você pontuar algo específico, gerando algum fator. Normalmente, caso você queira fazer a técnica de levantar a lanterna, algo que está naquele episódio, vou deixar o cardzinho para você dar uma olhadinha lá. Levantar a lanterna basicamente seria você deixar mais claro, deixar algo muito mais na cara do seu leitor, algo específico que pode gerar alguma coisa. Ah, eu sei que é estranho, eu sei que não faz sentido, mas eu vou levantar a lanterna propriamente dito para que você perceba que mesmo eu achando que não faz sentido, eu quero que seja dessa forma por algum motivo que o leitor vai descobrir futuramente. No caso aqui, quando a gente fala sobre o gatilho da especificidade para gerar uma estranheza, de uma forma geral ela é a mesma coisa, mas a estranheza ela tem como objetivo criar o contraste. Eu estava seguindo por isso aqui, mas alguma coisa me faz levar para lá. É como se eu tenho o meu background, eu tenho as minhas informações prévias, eu tenho aquilo que eu já sei do mundo, do universo que eu estou lendo, da ambientação que eu estou jogando, mas por algum motivo algo me estranha aos olhos. Não faz tanto sentido, pelo menos até as informações que eu tenho por agora, que seja alguma coisa assim. E muitas vezes, quando geramos a partir de mistérios, dark fantasy ou um pouco mais específico, você pode gerar utilizando o gatilho da especificidade. A história é ambientada onde aconteceu uma bomba em 1947 e hoje nós estamos no mundo pós-apocalíptico. E existe um documento de 4 anos antes, onde fala exatamente o dia, a hora e a data do que? De onde a bomba explodiu, porém nesse documento diz exatamente 4 anos antes, 3 dias antes, 5 horas antes. E por que essa especificidade? É um pouco estranho esse tipo de coisa. Mas o objetivo aqui é gerar realmente essa estranheza, fazendo que, puxa, mas isso não faz sentido, por que isso está acontecendo? Não faz sentido nenhum. Ou simplesmente você querer falar assim, não, existe uma porta com 2,37 m de altura. Por que carambas você especificou
aquilo. Você pode especificar por 1000 motivos, algo que a gente vai abordar hoje. Mas essa estranheza serve para você ficar fixado naquela história para gerar assim, por que acontece, onde acontece, quando acontece, e todos esses fatores específicos gerando, faz com que gere esse fator mais detalhado. Tanto que na historinha inicial nós colocamos 12 de julho de 2357. Por que especificamente essa data? Seria uma data simplesmente porque sim? Ou talvez eles aproveitaram a data comemorativa de algo para gerar essa data e colocaram, por exemplo, essa data, 12 de julho, é uma data comemorativa para essa população que está fazendo essa viagem, e faz algo que fosse, por exemplo, foi o dia da descoberta, o dia da independência, então especificamente gerando essa data para tal coisa. Então, quando a gente fala sobre o gatilho da estranheza juntamente com a da especificidade, é o seguinte: eu quero gerar um contraste de alguma ideia a partir de um background que o personagem, o leitor, o jogador já tem, e eu quero quebrar um pouco esse paradigma. Com isso, você especifica algumas informações que vão gerar uma confusão mental, fazendo com que a pessoa estranhe de alguma forma, e essa estranheza vai gerar um gatilho que vai manter a pessoa na história. O próximo ponto é a especificidade com a curiosidade. É algo mais comum porque, muitas vezes, quando se diz algo muito específico, você fica com aquela curiosidade de saber o porquê daquela especificidade. Claro que não importa qual dos subtópicos a gente aborde hoje, sempre quando você gera um gatilho, você precisa compreender que esse gatilho precisa ser, da mesma forma que foi ativada, precisa ser recompensada. Então, eu gerei o gatilho da curiosidade juntamente com a estranheza. Preciso compensar ou responder depois. Vou gerar o gatilho da estranheza junto com não sei o que. Ok, agora eu vou dar especificidade com a curiosidade. Ok, então todo o tempo que eu coloquei terá que ser compensado de alguma forma. Então, se eu gerei um gatilho, abri qualquer um, toda essa série de gatilhos, toda vez que você abre, você precisa responder com base e força aquele gatilho gerado. É como se você prometesse algo, agora você precisa cumprir. Os gatilhos são isso. E o gatilho da especificidade, juntamente com a curiosidade, seria, por exemplo, a pessoa ela matou 43 homens e 27 mulheres. Se for fazer a conta, 47 mais 23, ou 23, 47, agora até esqueci o número que eu usei, mas dá um número redondo. Perfeito. Mas se esse número significa alguma coisa, o fato de ser um homem, o fato de ser mulher, então às vezes você pode colocar algumas especificidades em alguma coisa que vão gerar, às vezes até mais do que um gatilho. Da mesma forma que você coloca especificamente que a porta tem 2,43 m, por que 2,43 m? Será um quesito de ambientação pelo fato de que existem gigantes naquele local? Será que por acaso seria você preparando um pouco, dizendo que a porta é um pouco maior, porque futuramente você vai fazer uma armadilha na porta e o tamanho da porta vai fazer diferença para a execução daquela armadilha? Então, gerar essas perguntas dentro desses gatilhos da estranheza é interessante. O cuidado é que o gatilho da estranheza, no caso, a especificidade nesse ponto, juntamente com essa curiosidade, você pode gerar meio que uma linha muito tênue entre perder a mão, infodump, com gatilho da especificidade. Porque se você especifica um pouco demais e você, ou rapidamente, ou pelo menos no futuro, de uma maneira um pouco mais forte, não compensa essa especificidade, vai gerar uma estranheza negativa. Mesmo que você não queira gerar o gatilho da estranheza a partir da especificidade, se você não compensa ou não explica, não justifica, não faz jus a essa especificidade com essa curiosidade, não vai ter resposta. Não tendo resposta, existe uma maior chance de suspensão da descrença, romper o que está acontecendo, fazendo com que a pessoa não goste da história que está lendo, porque sente um pouco de Deus Ex Machina, ou simplesmente resoluções bizarras e estranhas. Então, uma forma geral, dentro do gatilho da especificidade com a curiosidade, é: se você pretende responder logo, perfeito. Se não, compense a espera com algo mais grandioso. Então, existiu 12 de julho de 2357. Beleza. Por que disso?
Aí a pessoa fala, nossa, eu acho muito interessante a escolha que os deputados fizeram. Mas claro, é o dia da independência, porque seria diferente. Verdade, independência da raça humana. Você gerou essa especificidade, 12 de julho, né? E já respondeu, utilizando, além disso, uma leve ambientação gerada aqui. Os gatilhos é bem interessante porque, mesmo que a gente pontue o que é um gatilho e às vezes relacione um ou outro, o gatilho basicamente é algo que vai gerar uma ação e uma reação emocional e intelectual de algo que foi escrito. Então, mesmo que seja um gatilho da especificidade com o objetivo de gerar uma curiosidade, você ainda fez uma ambientação. De uma forma rápida, utilizando essas 3 linhas de história, foram 3 gatilhos ao mesmo tempo. Então a ideia aqui é você entender que o gatilho da especificidade gera em qualquer um dos pontos a especificidade da informação. Agora, como você vai usar essa especificidade, seja ela com uma curiosidade, seja ela com uma estranheza, esse é o objetivo geral do subtópico. Agora, o gatilho da especificidade com a ambientação, algo que eu já introduzi. Quando a gente fala sobre ambientação, é fazer com que a pessoa entenda o universo que está à sua volta. Eu tenho uma coletânea inteira de episódios que fala sobre os 5 sentidos e como você utiliza desses 5 sentidos para aprimorar melhor a sensação tátil, visual, auditiva e todos os outros do ambiente. E você pode utilizar do gatilho da especificidade para gerar essa ambientação. Basicamente, se você entra como, por exemplo, a história da menina lá dos cachinhos dourados e do mingau. Como que é? Ela chega na casa e sempre tem 3 cadeiras, 3 banquinhos, 3 camas, 3 tigelas. E sempre essas tigelas, sempre essas 3 características, sempre é um extremo de um lado, um extremo do outro e um perfeito. Extremo de um lado e extremo do outro e um perfeito. Onde, por que especificamente 3? Porque sempre tem um grande, um médio, um pequeno. Porque sempre é um extremo de um lado, um extremo do outro e um perfeito. Então, essas especificidades da história geram meio que uma estranheza, mas isso serve para justificar que tem 3 ursos que moram lá: um pai, uma mãe e criança. Onde o pai ele é extremo, grande, quente, apimentado, a mãe era um pouco menor, fria, doce, e a criança pega esse meio termo, então é sempre perfeito aos olhos das caixinhas dourados. Então, você pode gerar especificidade, até, obviamente, pegando um pouco da estranheza, gerando uma curiosidade. Porém, aqui você percebe que serve basicamente para apresentar, talvez, o ponto de conflito, ou até mesmo o antagonistas, no caso, os antagonistas, porque vai gerar, sim, essa conexão. Então, muitas vezes, você pode gerar o gatilho da especificidade, juntamente com a ambientação, com o objetivo do quê? De apresentar o seu universo gerando fatores e informações específicas que vão gerar futuramente pontos e fatores interessantes para gerar uma ação ou reação do personagem, do protagonista, do antagonista, do jogador, ou mesmo uma ação do próprio leitor querendo virar a próxima página para saber o porquê raios e querer essas informações. Porque por que raios você vai usar especificamente alguma informação se aquilo não será usado futuramente? O legal da especificidade, juntamente com vários outros, é que você gera esse impulso de querer, esse impulso de incômodo, e esse incômodo, quando bem utilizado, gera funções e reações que vai fazer com que o seu leitor fique muito mais intensificadamente naquele ponto que você quer. Um outro ponto legal bem interessante é a especificidade com a autoridade. Claro, se você é autoridade em algum assunto, você pode mostrar essa sua autoridade mostrando especificidade. Se você quer especificar qual é o tipo, a cor, a estratégia de guerra de algum personagem, porque você tem esse conhecimento bélico, ok. Se você quer especificar as modalidades da arma ou até mesmo as características dela, porque você é uma pessoa que gosta de armas, perfeito. Quero especificar com mais detalhes alguns pontos importantes de uma ambientação vitoriana por ser conhecedor desse gênero literário. Perfeito. Eu quero especificar os sintomas e alguns fatores do médico em relação a uma doença, porque eu sou da área da saúde.
Perfeito? Então, a autoridade aqui serve para você fazer com que a pessoa queira saber mais sobre alguma informação porque você se mostrou conhecedor dela. E às vezes essa especificidade mostra informações interessantes sobre você que está escrevendo, no caso o mestre também se ele estiver narrando, porém mostra para o leitor, para o jogador, que pelo fato de você ser conhecedor de algo, será que não vai gerar alguma coisa futuramente que mostre essa ambientação, essa força de conhecimento, toda essa parte teórica que você sabe? Por quê? Como você é um expert de alguma coisa, existem algumas informações que alguém mais neutro, alguém mais de conhecimento superficial, alguém mais leigo sobre o assunto, pode se sentir surpreso por uma informação que não conhecia e essa informação será usada para a história, para o personagem, para o enredo. Com isso, você já consegue imaginar, puxa, a pessoa especialista de armas mostrando isso, o cara também, o escritor, parece manjar pra caramba, né? Estamos em todo mundo, mostra um conhecimento grande sobre essas armas. Será que talvez quando chegar no clímax, se tiver um puta tiroteio, vai ter essas informações bem relevantes e essas informações prévias que a gente está recebendo vai fazer diferença em quem vence, em quem perde? Então é interessante porque essa autoridade gerando esses fatores, juntamente com essa especificidade, mostrando essa especificidade dessa informação, vai gerar várias promessas, e essas promessas são interessantes para serem cumpridas futuramente como uma forma de recompensar o tempo gasto com aquilo. Então, a especificidade, juntamente com esses gatilhos que eu trouxe até agora, tem como objetivo o quê? Gerar mais um elemento para aquele. Porque a especificidade pela especificidade pode gerar um que estranho, pode gerar um que metodológico um pouco estranho. Porém, é possível usá-lo sim, sem usar os outros gatilhos também. Quando você utiliza o gatilho da especificidade juntamente com personagem e enredo. Quando você usa o gatilho da especificidade com personagem e com enredo, o objetivo aqui é você caracterizar o tom da história e caracterizar o personagem. Se por acaso um personagem em primeira pessoa e na hora que ele vai descrever ou falar coisas ele é muito específico em algumas informações, pode ser para você mostrar talvez a personalidade do personagem, alguma limitação que ele tenha, algum poder que ele tenha. Por exemplo, dependendo se o personagem que está contando a história, ele, por exemplo, é um autista, onde ele tem um hiperfoco em alguma coisa, fazendo com que aquelas informações são muito específicas, todo o resto da descrição é diferente, mas aquilo que é o hiperfoco dele é mais específico. Com isso você percebe que, olha, o nosso personagem, ele é meio avoado, porém para aquele assunto parece que ele é um super especialista, porque sempre naquele assunto ele é extremamente específico. Vai gerar ambientação? Com certeza. Vai gerar curiosidade? Com certeza. Vai gerar primeiramente uma estranheza? Com certeza. Mas o objetivo seu aqui é o quê? Caracterizar o personagem. Os outros gatilhos vieram de brinde pelo fato de você ter feito muito bem essa especificidade caracterizando o personagem. Da mesma forma que se o personagem ele é metódico, onde ele vai, por exemplo, escrever uma carta a 13 de junho de 2024. Ok. 13 de junho de 2024, 8 horas e 27 minutos. Então não apenas ele está escrevendo normalmente com uma data, como acontece um diário ou uma carta, mas sim, ele também está colocando o horário específico, ele bateu o olho e não arredondou. 8 e 3, 8 horas, 8 e 5, 8 e 37, 8 e 40, 8 e 35, mais ou menos. Mas a pessoa não, ela colocou especificamente, bateu o olho, viu as horas e anotou o momento que começou a escrever aquela carta. Talvez uma psicopatia, talvez alguém extremamente metódico, perfeccionista. Então é interessante que quando você utiliza essa perspectiva da especificidade com o objetivo de caracterizar o personagem, é interessante na hora de colocar esse ponto. Agora, quando a gente fala da especificidade juntamente com o tom e um time da história, existem alguns pontos que podem ser utilizados. Por exemplo, se por acaso é um narrador em terceira pessoa e o personagem que ele está no ombro do personagem, ele é um pouco metódico, você pode colocar um pouco dessa metodologia, desse metodismo dentro da narração. Você pode também colocar, caso você queira escrever algo ambientado um pouco mais em 1800, em 1700, onde a escrita é um pouco mais por detalhada, fazer alguma coisa mais tolkieniana, por exemplo, que também é muito específico.
Quer fazer uma história, por exemplo, de mistério, um Sherlock Holmes ou alguma história da Agatha Christie, onde a especificidade das informações são importantes para você entender o mistério que está acontecendo. Quer fazer um terror ou um horror, onde a especificidade da tortura, do monstro, faz diferença na hora da ambientação. Então você pode utilizar essa especificidade como objetivo narrativo, mas não no quesito de fazer o gatilho e emocional do ponto, mas sim você ambientar melhor o gênero, o tom e o timbre da história. Eu quero que seja algo mais minucioso, como se eu tivesse, por exemplo, escrevendo uma história, um conto de um médico, onde eu estou fazendo uma cirurgia e eu preciso colocar especificamente o que está acontecendo para que a pessoa consiga visualizar melhor a partir da metodologia do médico, das peripécias que ele está fazendo, Então, interessante aqui, dentro da especificidade, é sempre você imaginar que algo ele é específico para gerar uma ação ou uma reação em cima daquilo que você está colocando. E sempre ele precisa ser recompensado, no caso a curto prazo, ou a longo prazo. Então, o interessante da especificidade aqui é você colocar algo específico, de uma informação específica, seja ela para gerar alguns outros gatilhos, como a estranheza, a curiosidade, a autoridade, ou no caso a ambientação, ou caso você queira especificar mais as características de um personagem em primeira pessoa, mostrando a forma como ele pensa, ou em terceira pessoa para você colocar, por exemplo, o tom da história, o time da história, ou até mesmo colocar a visão do narrador, porque em terceira pessoa é o narrador em terceira contando. Só que se o narrador, por acaso, ele é o Sheldon de Big Bang Theory, ele está contando a história, ele vai colocar detalhes na história específicas porque o narrador tem essa forma de pensar. Então, pessoal, esse aqui foi o gatilho da especificidade, trouxe mais uma maneira geral e alguns outros pontos interessantes para você ir colocando. Obviamente, você pode colocar especificidade em vários outros gatilhos, porém, como esses são alguns mais comuns, os mais legais, e como colocar a especificidade também como criação de personagem e tom e timbre da história. Também lembrando que agora, dia 10, vai sair o resultado do nosso concurso de Waterpunk. Então, vou fazer um vídeo no dia 12 falando quais foram os vencedores e também um resumo da história que foram escolhidas. E também lembrando que na semana que vem vamos abrir um segundo edital, mas dessa vez voltar também agora para as criaturas, né, que a gente fez há bastante tempo de uma floresta, e agora a gente vai voltar para outras criaturas. Estejam convidados e fiquem aí, porque vai ter mais coisas nesse mês e também vários outros que estão aí por surgir, algumas collabzinhas que estão aí para aparecer. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!